Vamos aprender de forma rápida, objetiva, o assunto origem da vida. Então, se você vai fazer prova sobre esse assunto, não deixa de assistir esse vídeo, porque vocês sabem que eu sou bem dinâmica na explicação com realmente o que cai em prova. Então, pega papel e caneta, porque eu vou te dizer, vou te explicar as 3 teorias que podem cair na sua prova sobre a origem da vida, tá? Então, a primeira teoria que eu vou falar chama-se panspermia. Então, anota aí. Panspermia é o nome dado ao que se acredita que um meteorito tenha caído na Terra de outro planeta e tenha trazido nesse meteorito centenas de aminoácidos, e vocês sabem que os aminoácidos é o que forma as proteínas, e aí esses aminoácidos tenham dado origem aos primeiros seres vivos, mas a partir deste meteorito, né, com seres com coisas, aminoácidos vindos de outros planetas. Então, isso é panspermia, tá bom? A segunda teoria que eu quero explicar para vocês chama-se criacionismo. O criacionismo, o próprio nome está dizendo, né, gente? É o que a maioria das pessoas, né, nós brasileiros, a maioria cristãos, acreditamos, né, que Deus foi quem criou todas as coisas. Então, é o que está escrito lá na Bíblia, a história de Adão e Eva, né, que deu origem, né, a tudo que faz sentido, né, na nossa vida, as plantas, os animais, todos os seres que fazem parte aí de um ecossistema, né, da nossa biosfera, que é o planeta Terra, né? Tudo é regido por uma força superior. Por isso que o nome é criacionismo. Agora, a terceira teoria é o que realmente mais cai em prova, porque é o que a biologia defende. É chamada de teoria científica ou teoria química. Quem foi que trouxe essas evidências? Então, o nome dos caras, anota aí, Oparin e Haldane, eles dois criaram uma teoria dizendo que o planeta Terra, há milhões de anos atrás, ele era cheio de raios, né, muita chuva, a Terra era escura, só tinha os oceanos, né, vulcões, não tinha a luz solar. Então, ele acredita que 4 gases existiam nessa atmosfera da Terra primitiva, que era a amônia, o metano, o vapor d'água e o hidrogênio, somente. E aí, esses 4 gases, com a presença das chuvas, dos raios, sem a luz, com o passar do tempo, iam para os oceanos e lá reagiam, né? Essas moléculas reagiam e deram origem aos primeiros aminoácidos. E mais uma vez, fiquem sabendo que é o conjunto de aminoácidos que vai formar as proteínas. E o conjunto de proteínas dá origem aos primeiros seres vivos chamados de coacervados. E daí surgem as primeiras bactérias, que inclusive existia um grande impasse se essas primeiras bactérias que surgiram no oceano, se elas eram autótrofas ou heterotróficas. Por isso que aí no livro de vocês você vai ver que existe hipótese autotrófica e hipótese heterotrófica. Fala justamente sobre isso. A hipótese autotrófica diz que essas primeiras bactérias que surgiram dessas moléculas, elas produziam seu próprio alimento. Mas hoje o que a biologia defende é que essas primeiras bactérias eram heterotróficas, ou seja, elas se alimentavam de coisas que já existiam ali no próprio oceano. E aí depois, gente, com o passar do tempo, com essa teoria científica, é que vão surgindo, né? A célula ela vai evoluindo, as primeiras células que surgiram foram procariontes, aí ela vai evoluindo e com isso vai surgindo, então, os outros seres vivos, né? Na ordem evolutiva, a gente sabe que o primeiro reino é o Monera, que é das bactérias, depois vem o reino protista, que é os protozoários, depois os fungos, depois os vegetais, por último é que vem os animais, que aí primeiro vem os invertebrados, depois os vertebrados, e a última criação, nós seres humanos. Mas a biologia defende que tudo veio da teoria científica. Mas já que esses dois caras que eu falei, Oparin e Haldane, defendiam que a Terra era assim e que esses gases deram origem aos aminoácidos, teve um cara chamado Stanley Miller. Ele resolveu comprovar isso. Então, ele, em laboratório, simulou a Terra primitiva. Foi o que ele fez. Ele pegou esses 4 gases que eu acabei de falar, colocou eletricidade, como se fossem os raios, deixou um ambiente simulado mesmo. Ele criou um simulador, tá? Simulando o ambiente dessa Terra primitiva, e aí esses 4 gases iam para os oceanos, como se ele montou lá, né, simulou os oceanos, e aí não é que de fato apareceu as primeiras proteínas, né? Formou-se aminoácidos com essas 4 moléculas e de fato surgiram sim as primeiras proteínas. Mas fica aí a grande dúvida: será que isso aconteceu?
Será que foi uma força superior que fez com que todas essas reações acontecessem? Fique sabendo que a origem da vida é o assunto que mais intriga as pessoas na biologia, até porque a gente sabe que todo mundo tem uma espécie de fé, né, em algo, seja no universo, em Deus, né? E aí, vem a biologia defendendo a ciência. Apesar de hoje, século XXI, né, estou gravando esse vídeo aqui no ano de 2024, a gente sabe que cada vez mais a biologia se une à religiosidade, né, à fé. Então a ciência, ela não vem mais batendo tanto de frente, porque ela já sabe que existe sim algo superior também regindo aí uma energia no universo. Mas essas são as 3 teorias sobre a origem da vida. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, panspermia, criacionismo e a teoria química, também chamada de científica. Entenderam, né? 4 gases, raios, escuridão, né? Eles reagiram, deram origem aos aminoácidos, as primeiras proteínas e os coacervados, e daí as primeiras bactérias. Tudo certinho? Curte esse vídeo, comenta aí se teve alguma dúvida, comenta qual, inclusive, a sua opinião. Qual teoria você acha que é a mais verdadeira aí para você, tá bom? Um abraço e até breve.